Muito bem, que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós, chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, momento profético na presença do Altíssimo Deus. E eu quero bendizer, enaltecer, louvar ao nome do Eterno pela sua vida e pela vida de toda a sua família. Nós estamos chegando ao vivo nesse momento. Eu peço para você deixar o seu like, compartilhar com todos esta live. O assunto de hoje é muito importante. Nós vamos falar aí de geopolítica, vamos falar de tudo que está para acontecer. Aliás, já foi anunciado, viu? O que, pastor? Segura aí que você vai saber. Já foi anunciado e não tem mais volta. Essa é a grande realidade. Não tem mais volta. Vai acontecer agora, nesse mês que nós estamos, que é o mês de setembro, e não tem mais volta. Pastor Carlos está aqui conosco e já vem trazendo a sua saudação. Eu peço para você deixar o seu like, né? Compartilhar nos grupos do Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp, Message, manda para todo mundo, porque o pastor Carlos já vem trazendo a sua saudação e juntos nós vamos falando da grandeza do eterno Deus dentro dessa oportunidade. Pastor Carlos, satisfação em tê-lo conosco mais uma vez. Paz do Senhor Jesus. Vamos dar apocalipse na veia desse povo. A paz do Senhor, pastor Claudinei, paz do Senhor, povo do MME Milagres Extraordinário. Gostei da camisa, hein? Nós estamos com a camisa bonita. Pois é, camisa bonita. Invertemos as cores, né? Invertemos as cores. Glória a Deus. E Deus abençoe todos os irmãos do canal. Nós estamos aí para mais uma atualização das últimas informações. São muitos acontecimentos, né, pastor Claudinei, que estão ocorrendo ao mesmo tempo e nós precisamos aí, enquanto nós estivermos voz, né, entrar aí e divulgar ao povo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Pastor Carlos, antes de nós entrar a fundo mesmo, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quer dizer que os Simpsons, que são um desenho americano lá, acertaram mais uma vez aí o episódio aí da questão agora, a morte da rainha? Tá ouvindo, pastor Carlos? Pastor Carlos, está me ouvindo? Eles acertaram, né? Acertaram. Eu tô até com o videozinho aqui. Deixa eu tirar o áudio dele aqui, só para os irmãos ver. Deixa eu tentar aí. Pera aí. Tá aparecendo aí para o vídeo? Tá demorando para carregar. Olha lá aqui. A data lá, ó. Não carregou 2000. Ainda. Carregou agora? Agora carregou. Olha só. Olha lá, ó. Elizabeth. Olha lá a data da morte. A data do nascimento e a data da morte. 2022. O nascimento e a morte. É muito incrível, né? Quando a gente fala de The Economist, quando a gente fala de cartas Illuminati, quando a gente fala dos Simpsons, aquele desenho que a gente mostrou na última live lá sobre o 11 de setembro, todos esses são gatilhos aí de um prenúncio das coisas que irão acontecer, como que se existe mesmo aquilo que nós declaramos diariamente, né, pastor Claudinei? Existe um governo invisível por trás de todo o sistema governamental do mundo. Eu estava, pastor, falando sobre essa questão de Babel. Você sabe que nós estamos voltando para a cultura de Babel, né? Nimrod foi um líder mundial que tinha o controle de toda a população sobre o seu domínio. E a facilidade desse governo que Nimrod tinha era que todos falavam o mesmo idioma. Ali a gente vê que houve a dispersão dos povos, os surgimentos dos idiomas e dialetos em Gênesis 11. E agora nós estamos voltando para a mesma cultura. Qual é a cultura? A cultura de o homem, ele virar totalmente as costas para Deus. Porque a construção da Torre de Babel, desde Babel até hoje, é o homem que quer estar no controle do juízo.
Por quê? Porque a Torre de Babel ela foi construída exatamente após o dilúvio. Uma das questões da torre ser alta era uma fuga, por exemplo, se Deus vier com as águas novamente, nós vamos se refugiar no alto dessa torre. Então eles queriam dizer, agora nós estamos no controle. Outra coisa que Babel deve ser estudada, porque quando você fala em Apocalipse 17, 18, caiu a grande Babilônia, é o sistema de Babel. Porque não é só a igreja católica que está montada sobre os 7 montes, vestida de escarlate, tal, que hoje é o cabeça do sistema de mística e prostituição religiosa, é o romanismo. Mas quando a Bíblia fala sobre a queda do sistema babilônico, a Bíblia está falando da queda de Babel. Por quê? Porque quando Deus dispersou os povos estavam debaixo de idolatria e de mística. Foi na Torre de Babel que surgiu a astrologia, a numerologia, a cartomancia, o zodíaco. Foi em Babel que surgiu a idolatria, o surgimento de crenças, né? Veja que o pai de Abraão, Terá, tinha uma indústria de Deus na sua casa. E desde Gênesis 11 até o exato momento, esse espírito de Nimrod, ele está sobre a população mundial, que um líder vai dominar tudo. E a gente vê que existe uma preparação. Então, quando você vê essas predições dos Simpsons, eu vou mostrar agora também uma do Nostradamus, logo após, já que o senhor entrou nesse assunto. Olha só, Nostradamus falou sobre algo, né, que é altamente... quando você olha para o que Nostradamus pensava, analisava, né? Nostradamus, ele declara algo aí também dentro desse sistema, que olha aí, as previsões de Nostradamus diz que Charles será um substituto por rei misterioso. Mas aqui está dizendo algo que existe uma previsão aí também preditiva de muita coisa que já foi divulgada. E Nostradamus diz aqui, ó, olha só, o escritor Mário, um dos principais especialistas nos textos dos profetas Nostradamus, diz que o reinado do rei Charles pode ser muito curto e que o príncipe Henry pode assumir o trono. Ele afirma que o divórcio do então príncipe Charles da princesa Diana levaria a uma desaprovação generalizada que o forçaria o novo rei a abdicar. Segundo a reportagem publicada no tabloide britânico Daily Star, o livro, escrito em 2005, reinterpreta as previsões originais feitas por Nostradamus há 447 anos e surge que, olha só, um homem que nunca esperou se tornar rei assuma o trono. Isso levou à afirmação bombástica de que ele pode estar se referindo ao príncipe Henry ou ao australiano Simon Deronte-Dye, que afirma ser filho secreto do rei Charles com Camilla Parker. E aí surge, olha que coisa interessante, um novo filho, né, do príncipe com a sua com essa mulher que Sim. levaria. Mas o que eu quero dizer? Desde Babel, pastor Claudinei, até os dias de hoje, existe uma casta de demônio que ela opera sobre os governos, preparando o mundo para, então, o cumprimento. Então, existem muitas coisas reveladas por Baba Vanga, por Nostradamus, que ela tem uma ligação muito forte com o ocultismo e com o satanismo, e Deus não tem nada a ver com isso. Mas você vê, essa questão de Nostradamus divulgar aí essa renúncia de Charles para o príncipe Henry assumir, ela é muito forte. Por quê? Porque a popularidade dos dois já foi vista. O príncipe Charles tem só 44% de aceitação. Seria o William, né? Seria o William. Isso. E o príncipe, ele teria
66% de aceitação. E muitos dizem que vai ser só um governo transitório e que ele vai passar o reinado ao filho. Mas tanto um como o outro são dois eugenistas, são dois homens da agenda verde, né? A gente não citou aqui, eu falei nas lives com o pastor Rodrigo, pastor Giovanni, que ele é o pai do reset financeiro, ele é o garoto propaganda do reset financeiro. Então ele está ligado aí a tudo isso que está acontecendo. Eu não sei se o senhor chegou a falar nas suas lives sobre a carta Illuminati dele. Do príncipe? Eu fiz uma live juntamente com o pastor Giovanni falando dessa carta aí que ele fez com o Klaus Schwab, né? Sim. Não, a carta tem uma ligação muito forte do... Deixa eu achar ela aqui. Uhum. Enquanto pastor... ele é um comandado. Uhum. Pode falar aí. Enquanto o senhor vai procurando a carta aí, eu vou pedindo para todos que estão se achegando deixar o like, porque nós estamos aí com uma quantidade de like bem abaixo, né? Nós estamos aí com aproximadamente 100 likes a menos, né? Então deixa o seu like aí, o pastor Carlos está procurando essa matéria importantíssima aí, e enquanto isso nós vamos subir essa audiência. O like não é vaidade, like é uma necessidade para que o YouTube venha entregar esse conteúdo para outras pessoas que ainda não foram notificadas. Então, você chegou, não deixou o like? Deixa Deus te usar, deixa o seu like aí que com certeza vai ser bênção da parte de Deus e assim mais pessoas receberão essas informações. Deixa eu tentar achar aqui no meu... Mas só a questão que fala sobre ele ser altamente blindado pelo sistema. Uhum. Ele é altamente blindado não só pelo sistema, como também pela mídia internacional. Uhum. E a carta, ela determina aí também que existe um comando sobre ele, né? Que existe alguém que manda mais que ele. Essa é a realidade, né? Então, essas cartas, elas preveem muitas coisas, né? E também existe dentro das cartas Illuminati, quando fala do príncipe, é interessante quando você vê a da princesa Dai também, né? Essa aqui é a dele, só que a gente vê também, pastor Claudinei, a questão da princesa, quer ver? Essa aqui. Olha só, tá abrindo aqui. É que a minha internet, ela tá muito ruim. O senhor falando da questão da carta aí do príncipe, a gente percebe, pastor Carlos, que quando aconteceu o episódio da princesa Diana, né, morrer, tudo foi camuflado, nada se pôde investigar, nada se pôde falar, foi uma coisa tudo ocultado, né? Olha só, essa é a carta dele que fala sobre essa blindagem que ele vai ter do governo e tudo. E existe uma autoridade, um mestre sobre ele que ele vai obedecer. E essa aqui é a carta... Eu pensei que estava aqui na tela, peraí. É que a minha internet... Tá bem pesada a internet, né? Peraí, olha só, caiu aqui. Só um minuto, pastor, desculpa. A minha internet tá bem ruim mesmo. Mas só para os irmãos entenderem. Deixa eu ver aqui. As cartas... Tá aí, ó. A da princesa tá bem no centro aqui. A dele tá lá com as coroas, ó. Só para os irmãos entenderem, a carta é um jogo de 95. Que já previa a morte dela pelos paparazzi. Olha lá atrás dela a multidão de fotos. É que não abre, ó, tá vendo? Sim. Mas só para os irmãos entenderem, essa a multidão meio, né? de pessoas tirando foto dela lá. Isso. E eles dizem
pastor Claudinei, né? A gente sabe que houve um atentado contra ela não foi socorrida a tempo. Muita gente diz que ela iria revelar muita coisa da família real e foi mandado tirar a vida dela para ela não divulgar. Agora veja que a carta divulga algo muito forte. Por quê? Porque a mídia notificou que a morte dela foi causada por paparazzis que estavam querendo tirar foto dela. Ela já estava divorciada, já estava namorando, e com certeza ela estava falando muito e era uma ameaça ao império. Então o que eles fizeram? Silenciaram ela. Sim. E a diferença da carta da Diana para a carta do Charles é que o Charles, pela carta, ele é totalmente blindado pela mídia. E na carta da Diana está dizendo que a mídia não iria blindar ela. É como que se a mídia não fosse perdoar ela. O que isso tem a ver? Você vê que eles têm a gente tem essa programação preditiva e eles vão divulgando os acontecimentos. Então veja que a questão do príncipe Charles renunciar para o filho dele sumir é uma probabilidade imensa. Existe até uma questão aí que eles dizem que ele, o príncipe, né, o filho que vai herdar é o anticristo. Existe uma teoria conspiratória sobre isso, eu não acredito nisso, mas eu acredito que agora acelerou toda a questão. E aí, só para os irmãos, para a gente concluir, mudar o assunto, quando você olha todo esse sistema de mensagem preditiva, de preparação de tudo que está acontecendo, é que existe um governo invisível que está preparando o sistema de Babel. O que é o sistema de Babel? É um único governo, uma única moeda, uma única religião. E desde Gênesis 11, existe uma casta de demônios que trabalha sobre os reis, sobre os impérios. Na minha visão, quando eu dou estudo sobre batalha espiritual, eu digo que é o principado que o apóstolo Paulo diz, né? Nós não temos como lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. O principado são demônios que regem sobre governos. Aí, se for para trazer só para os irmãos entender sobre o Brasil, prefeitura, estado e nação. E também tem o demônio que vai trabalhar sobre o mundo. Então existe uma casta de demônio que trabalha. E como o Império Britânico, né? Ele tem uma influência muito grande, foi o império que mais lutou contra as nações, que mais buscou riqueza das nações, que mais extorquiu nações, é o Império Britânico. Começando, se você puxar a história dele, você vai lá nos Vikings. É de lá que começa a conquista. É lá que começa, todas as conquistas foi com os Vikings, né? Aí você vem vindo e você vai ver que cada vez que o Império, parece que somente 26 nações o Império Britânico não se meteu. Só 26 nações, o resto, todas eles guerrearam e arrancaram riquezas. Como existe uma matéria que está em alta na internet, que existe um diamante na coroa real, que é o maior diamante achado da África, que foi conquistado pela Inglaterra, pelo Reino Unido. Só esse diamante custa 400 milhões de dólares. E só o preço desse diamante é maior do que PIBs de vários países do mundo. Meu Deus. Um simples diamante. Então existe um poder em torno. Outra coisa é a questão da maçonaria escocesa. O grau-mestre, né? Todos os grau-mestres é da família real. Existe muito ocultismo, muito satanismo. E verdadeiramente, né? Essa previsão dos Simpsons, ela é uma previsão altamente aí, mostrando que as coisas estão dentro de um governo invisível. Sim. A profecia de Nostradamus, as cartas Illuminati, as previsões da The Economist. Então a gente vê que existe uma sequência de um governo invisível mostrando que é eles que controlam o mundo,
que é eles que estão na preparação do mundo. E existe uma legalidade para fechar esse assunto, porque se torna polêmico, daí as pessoas dizem, mas aonde está Deus nisso tudo? Sim. Deus está na profecia, porque Deus falou que isso tudo ia acontecer. Por que Deus permite? Pela legalidade dada pelo homem. Sim. A Bíblia diz, a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, Deus só está dando à humanidade o que eles querem. O que eles querem. Sim. É muito forte essa questão para todos os irmãos aí prestarem atenção. Existe um controle mundial por trás de tudo. E dentro desse movimento, ainda falando de Europa, pastor Carlos, ainda falando de Europa, daqui a pouquinho nós vamos dar um pulo lá também na Ásia, né? Mas falando ainda de Europa, a Alemanha, então, cruzou a linha vermelha e está arrumando agora problema também com a Rússia. Então, a gente vê que tá para acontecer algo, pastor, na Alemanha, e existe aí, eu tenho aqui um áudio, eu vou mostrar parte dele que eu mostrei ontem na minha live. Ontem apareceu, foi ontem, na TV, tá aqui a matéria, para os irmãos ver, a irmã Eunice da Alemanha, é uma matéria que apareceu na TV, ela baixou também do YouTube. E o que acontece? Eles estão, um dos ministros, eu vou colocar o áudio aqui para os irmãos ver. Então, veja, a Alemanha, ela está cruzando a linha, por quê? Porque ela está treinando soldados ucranianos e está armando a Ucrânia. Então, existem duas coisas, ela está cedendo espaço para treinamento e parece que algo vai acontecer na Alemanha. Tem duas coisas, uma foi de um parlamentar alemão dizer que algo vai acontecer dia 24 de setembro, e ele diz que será um dia como nunca antes. E quando ele citou isso no plenário, vários deputados ficaram assim, deu aquele burbulho, porque era algo que não era para ser declarado. Olha só. Então veja que do nada, esse rapaz, eu vou até mostrar a matéria aqui para os irmãos ver, enquanto eu vou colocar o áudio aqui, pastor. Sim. Para os irmãos ouvir o que a irmã Eunice apareceu na TV ontem. Ontem. Não é algo de mês passado, ano passado, não, ontem. Então eles estão preparando aí. E está acelerado até demais, eles estão preparando. Tudo, né? Tá abrindo aqui ainda. Enquanto abre, eu vou colocar o... Então, olha só o que o ministro disse na TV. A irmã Eunice, é um áudio longo, eu vou cortar ele um pouco aqui, só para os irmãos entenderem. Pastor, aqui é a irmã Eunice. Espero que esteja tudo bem com o senhor. Pastor, eu acabei de ver o jornal da noite aqui, um jornal grande na televisão. E o jornalista está fazendo uma entrevista com um especialista e ele pergunta para esse senhor porque ele espera que haja um blackout aqui na Alemanha por causa da falta de gás. E o especialista responde que ele não espera por isso, mas, ou seja, ele não espera por causa da falta de gás, mas pelo que a Secretaria de Segurança fala, né? O Departamento Federal de Redes, né, de NETS, que diz que pode acontecer uma crise regional ou interregional e que um possível blackout pode acontecer. Né? Então ele diz que, como a gente está vendo do que a Rússia é capaz, olha só, que a gente pode imaginar que um ataque cibernético possa levar a um blackout e que não é por acaso que o Departamento Federal de Proteção Civil diz que todos nós devemos... Olha só. Todos nós devemos ter provisões, né? Água, luz, lanterna, comida, para 14 dias. Meu Deus. Então, o senhor entendeu?
O que o rapaz falou na televisão? Nós não estamos preocupados com corte de gás, mas com um ataque cibernético e um blackout na Alemanha que pode gerar um apagão. Ele chegou a falar, pastor Claudinei, por causa do tempo, que pode faltar, as pessoas vão ficar sem acesso a combustível, a supermercado, a alimentação, sem água, sem luz. As pessoas vão ficar totalmente... E veja que isso é desde o mês de junho que o governo alemão está dizendo para a população se preparar com um kit de sobrevivência para de 10 a 14 dias, sem acesso a banco, sem acesso. Então, assim, aí vem junto com a fala, isso foi ontem na TV alemã, isso foi ontem na TV alemã. Aí vem esse camarada aqui, ó, deixa eu tirar o áudio desse vídeo aqui. Ele está dizendo no vídeo, ele está dizendo ali, ó, 24, que o que vai acontecer no mundo, eu acredito, vai ser um dia, o que ele está dizendo está escrito aqui, ó, caros colegas, este 24 de setembro de 2022 será um dia restante em nossas memórias como um dia que diremos: eu me lembro exatamente aonde eu estava. Olha que coisa. Aí quando ele falou isso, deu uma movimentação na plenária, por quê? Porque parece que não era para o povo ficar sabendo dessa notícia. O pastor Carlos. É muito forte. O senhor falando, eu acabei de receber uma mensagem de um amigo meu que mora lá na região de Beersheba, no deserto do Negev, em Israel. E ele acabou de mandar mensagem aqui, por escrito, falando, né, que no dia 24 de setembro, pelos judeus cabalístico, dentro da cabala judaica, é um dia cabalístico, um dia pesado, que esse dia tem um peso como se fosse o 11 de setembro de 2001, dentro do peso da cabala judaica. É isso aí. E tá aqui, existe rabinos, pastor Claudinei, que estão informando de uma catástrofe global. Que vai abalar o mundo inteiro e vai mudar todos. Existem rabinos que anunciam que em setembro, e na realidade, antes de ser divulgado isso pelo parlamentar e antes do Papa pedir para o dinheiro da Igreja Católica ser levado para o Banco do Vaticano, a primeira matéria que surgiu, pastor Claudinei, foi a dos judeus anunciando um apocalipse em setembro de 2022. Então, a primeira comunidade que divulgou que algo iria acontecer no mundo em setembro de 2022, e isso foi no mês de agosto, eu lembro disso, foi os judeus. Aí, do nada, o Vaticano vem e diz: nós queremos todo o dinheiro da igreja no Banco do Vaticano, então retire todas as reservas dos bancos e mande para cá. Do nada vem a questão da recessão americana, aumento de juros, recolhimento de dólar, sistema financeiro colapsando, corte de gás na Europa, tudo isso em setembro. Aí vem esse parlamentar. E o que ele está dizendo aqui é como o 11 de setembro. O senhor falou bem, ó. Caros colegas, este 24 de setembro de 2022 será um dia restante em nossas memórias como um dia que diremos: eu me lembro exatamente onde eu estava. E eu acredito que todos lembram, eu lembro onde eu estava quando eu vi os aviões destruindo a Torre Gêmea. Todo mundo lembra. Aonde você estava no dia 11 de setembro? É um dia que marcou a história do mundo, que foi o que a gente falou na última live junto, que foi o início da nova ordem. E agora nós temos judeus falando, o Papa mandando recolher o dinheiro, e nós temos esse parlamentar alemão, nós temos o áudio daqui, ó, de um programa televisivo da Alemanha que pediu para a população, né, que pode haver um blackout, um apagão. E aí existe, né, a gente sempre falou do cyberpolygon, a questão também de um apagão digital, pastor Claudinei.
que é pior do que uma guerra nuclear. O mundo, imagine nós ficarmos uma semana, 10 dias, 15 dias sem acesso à internet, sem acesso a banco, sem acesso. Você tem noção o que pode ocorrer, o pânico, o desespero, para o que está acontecendo no mundo, você sem o acesso a todas essas informações? Meu Deus. Então, irmãos, existe, claro, a gente não pode dizer que pode haver uma intervenção sobrenatural sobre esse mês de setembro, mas todas as previsões do que a gente já falou, né, do sistema global do governo invisível, é que o mês de setembro será tenebroso. E nós estamos apenas no dia 13. E o assustador, pastor Carlos, dessa questão é que, como o senhor acabou de dizer, né, eu recebi aqui do meu amigo lá de Beersheba, em Israel, e os judeus, sempre antes do mundo anunciar alguma coisa, os rabinos tomam peito, tomam frente para anunciar esses grandes eventos e todos esses movimentos que envolvem o mundo espiritual também. E você sabe o que vai acontecer dia 25 de setembro? Dia 25 de setembro, um dia depois de 24. É o início da comemoração do Yom Kippur. O início do Yom Kippur é o Rosh Hashanah, né? O início da virada de ano. Olha só que coisa profética. Meu Deus. E quando nós estávamos, eu passei a Páscoa lá com os judeus, pastor Carlos, e a oração na hora do Seder, que é a ceia de Páscoa, a oração de todos os líderes de família e dos rabinos era uma só. Nessa próxima Pêssar, nessa próxima Páscoa, nós cremos que o nosso Mashiach já estará entre nós. Ou seja, só de falar me arrepia, né? E o ano vai estar virando agora, no dia 25. Então, o senhor imagina o tanto de... Como o mundo espiritual, os portais não estão se abrindo, né? E muita coisa acontecendo diante do mundo espiritual. E a gente está vendo, pastor, algo assim, muito profético. Eu vou mostrar um vídeo aqui. Eu quero falar algo, irmãos. Nós temos a Disney que lançou agora aquele desenho da filha do diabo. Pesado, hein? A mãe teve relações e gerou aquela criança que é uma anticristo. Essa é a visão daquela série. Nós estamos vendo, e eles estão dizendo que essa busca por isso não é pesado, é como que se fosse luz, como se fosse libertador as pessoas saberem. Agora eu vou mostrar um vídeo. O que eu quero dizer? Que está havendo uma invocação de demônios em todas as esferas do mundo. Nós estamos diante de um peso espiritual gigantesco. Esse vídeo aqui eu acredito que é de primeira mão, acho que nem um youtuber passou ele ainda. Deixa eu silenciar aqui. Olha só. É em Belo Horizonte, é numa exposição de arte em Belo Horizonte, e eu quero mostrar as imagens altamente diabólicas. Você vê várias imagens, tipo demônios. Agora, olha o que vai estar escrito, deixa eu deixar bem... Olha lá, nós vamos transformar o seu bebê. Transsexualizar o seu bebê. Olha só. Olha só a afronta a Deus que esse povo está fazendo. E isso já se tornou algo inevitável. Você vai assistir um desenho com seu filho, tenha a agenda. Você vai assistir uma série com seu filho, tem a agenda. Você Pastor liga Carlos, a TV, tem a Pode agenda. continuar falando aí. Eu vou dar uma fechada aqui para me mudar o nome, que está com o nome da minha esposa aqui, que fez a live de noite. Então eu vou mudar meu nome aqui. Pode continuar aí que eu já volto. Então veja, irmãos, olha só. Aí você está vendo aqui, ó, nós vamos transsexualizar os seus bebês. Aí no final aqui, e isso é uma exposição, segundo eles, é uma exposição de arte. Olha lá, ó. Deus está morto.
Deus está morto? Então é algo aí, o rapaz vai falar aqui agora o local. Centro de referência da juventude. Essa exposição está no Centro de Referência à Juventude em Belo Horizonte. Centro de Referência à Juventude em Belo Horizonte. Esse é o local dessa exposição. Olha só, Centro de Referência à Juventude. E eu vejo, pastor, que a humanidade, ela tá invocando, os homens estão invocando. E você vê quando você vai falar sobre Cristo. Hoje eu vejo os pastores com medo, com o maior cuidado sobre o que pregar, o que falar, como dizer. Por quê? Porque você é atacado até dentro da própria igreja. Sim, sim, sim. Por quê? Porque os homens estão propensos à maldade. Os homens estão propensos à malignidade. Sim. Então a gente vê que esse cenário que está se armando, a permissão de Deus, se for uma terceira guerra mundial, se for um blackout de internet mundial, vai ser uma permissão de Deus pelo que os homens estão fazendo. Eles estão enchendo a medida do pecado. E nós estamos vendo a ira de Deus. O cálice da ira de Deus, pastor Claudinei, já está transbordando e já está respingando sobre a humanidade. E exatamente. Eu acredito que esse mês que nós estamos aí, é um mês aí altamente profético pelo que está acontecendo. A morte da rainha, a posse do príncipe Charles, que é um eugenista, totalmente voltado à agenda verde, redução populacional. Nós estamos diante de um cenário catastrófico nas bolsas de valores no mês de setembro. Diz que sempre foi um mês ruim. É um mês adorado pelos agentes da ANON, né? Que a gente tem que lembrar que o Bush pai sempre fez um discurso dia 11 de setembro para os americanos sobre a nova ordem. Foi o mês em que as torres gêmeas caíram e deu start a esse novo sistema global. É um mês que vai iniciar o ano novo judaico, dia 25, e que existe algo, né, que o Papa mandando recolher o dinheiro, essas divulgações do dia 24 de setembro aí, vai ser algo assim que está previsto. Ou há uma intervenção divina, ou há uma permissão divina para que algo aconteça, para ver o que vai acontecer com os homens, para ver se os homens pelo menos se voltam a ele. É os últimos dias da igreja mesmo. Nós estamos vivendo dias muito proféticos. E o que dói é que muita gente não acredita, né, pastor Claudinei? Exatamente, pastor Carlos. Tudo está indicando, né, que está para acontecer aí uma grande notícia, um estrondo mundial. Essa é a grande realidade. Eu vou ler algo aqui para o senhor decifrar, como diz o ditado, exatamente é isso daí mesmo. Antes de eu ler isso daqui para o senhor comentar também, eu quero pedir a todos, nós estamos com aproximadamente 300 likes a menos, né? Muitas pessoas chegaram, não deixaram. O seu like é uma ferramenta importantíssima, indispensável para rompermos o algoritmo e mais pessoas serem notificadas a respeito de que nós estamos ao vivo, de que nós estamos transmitindo essas informações conforme nós anunciamos. Pastor, o que vocês anunciaram? Já foi anunciado, meu amigo. Já foi anunciado. Nós estamos aqui para te passar algo urgentíssimo que já foi anunciado. Olha o tanto de coisa que nós estamos te passando, que já foi anunciado, e tem mais uma aí agora que nós vamos te apresentar. Por isso, deixa o seu like, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ter acesso a essa transmissão. Quero agradecer ao pastor Giovanni Dias, né, que terminou a live lá e pediu para todo o povo vir para cá, né, participar conosco. Deus abençoe, pastor Giovanni, estava lá na entrega do jejum, por isso também que não está aqui dividindo tela conosco, mas que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Pastor Carlos, dia 15 agora do mês de setembro também, dia 15 e dia 16, né, na região
do Uzbequistão, né? Na cúpula, na margem de cúpula do Uzbequistão, acontece um encontro, né? Um encontro aí muito aguardado, né? Muito aguardado entre Vladimir Putin e Xi Jinping, né? Os dois líderes, né? Putin, todo mundo sabe, da Rússia, e Xi Jinping do Dragão Vermelho. Esse encontro, diante de tudo que está acontecendo no mundo, o gás que foi cortado da Europa, o ataque da Rússia contra a Ucrânia, a gente sabemos a sede de poder que o governo do Dragão Vermelho tem a respeito do mundo. O que podemos avaliar desse encontro que acontece agora, né? Há menos aí de uma semana, pastor Carlos? O que acontece é o que saiu ontem nas plataformas digitais, saiu em todos os jornais, né? A gente utiliza mais o CLM Notícias, mas saiu na CNN, saiu no El País, saiu no G1, que ontem o Dragão Vermelho disse que quer construir com a Rússia uma nova ordem mundial mais justa. É isso que vai acontecer. Então os dois vão se unir, e olha só o que está escrito aqui, ó, o Dragão está disposto a moldar a ordem internacional junto com a Rússia em uma direção mais justa e racional, disse um diplomata do Dragão Sênior, enquanto os líderes dos dois países se preparam para se reunir essa semana. Ex-aliado da Guerra Fria com relacionamento tempestuoso, Dragão e Rússia se aproximam nos últimos anos como parte do que eles chamam de um relacionamento sem limites, atuando com contrapeso ao domínio global dos Estados Unidos. Sobre a orientação da estratégia do presidente Xi Jinping e do presidente Putin, a relação entre os dois países sempre avançou no caminho certo, disse o chefe de relações exteriores do partido do Xing Ling, ao embaixador da Rússia no Dragão, Andrei Denisov. Na segunda-feira, o acordo com uma leitura do Ministério de Relações Exteriores. O Dragão está disposta a trabalhar com a Rússia para implementar continuamente o espírito de cooperação e estratégia de alto nível entre os dois países, salvaguarda os interesses comuns de ambos os lados, promover desenvolvimento da ordem internacional em uma direção mais justa e racional, segundo o Ministério. Denisov, em resposta, elogiou os resultados frutíferos das relações bilaterais, disse a leitura. A Rússia tem procurado reforçar os laços com os países asiáticos, particularmente com o Dragão. Semana passada, pastor Claudinei, para nós resumir aqui, o Vladimir Putin ele foi pessoalmente assistir um exercício de guerra entre as duas potências, e essa ligação, veja, a Europa já está na lona. Sim. A Europa já está na lona. E aí a gente vê, o Papa também divulgou 2 vezes aí que nós estamos à beira de uma G nuclear. E essa unidade com certeza vai fazer com que os Estados Unidos também contra-ataquem. Não é algo que vai ficar em silêncio e que pode gerar o que muita gente diz aí, a terceira G mundial. Mas está em andamento, irmãos. Aquilo que era a teoria da conspiração, quando você falava em 2019 sobre nova ordem mundial, você era tido como teórico, como louco. Agora toda a mídia mundial está divulgando que essa nova ordem mundial ela não vai vir dos Estados Unidos, do Ocidente, mas ela vai ser projetada pelo Dragão e a Rússia. Então a mídia está divulgando isso. A mídia está propagando. E diante disso, pastor Carlos, que o senhor está comentando, o 7 de setembro aqui, que aconteceu, né, o feriado da independência do Brasil, o Putin mandou mensagem para cá, para o Brasil, né, parabenizando e manifestando aí a sua fraternidade, né, digamos, pelo Brasil. Xi Jinping também mandou a sua mensagem, como também a rainha Elizabeth, que faleceu, mandou. Mas, assim, dentro dessa união, né, desse encontro dessas duas nações aí, o senhor não consegue pensar também a respeito de que pode também haver uma trama para, supostamente, futuramente, haver um encontro de outros países que fazem parte do BRICS, para que eles venham estreitar essas alianças, pastor Carlos?
Eu estava falando aí essa semana, por quê? Porque os Estados Unidos, depois daquela capa da The Economist lá, eu descobri que o Congresso americano fez uma reunião sobre as eleições brasileiras, colocando o Nove Dedo como primeiro e dizendo que assim que sair os resultados das eleições é para ser acatada pela mídia internacional e pelos Estados Unidos e não vai aceitar o governo americano para manter as relações com o Brasil, nenhuma intervenção militar no Brasil. E o exército americano também não vai apoiar. Olha só o nível que chegou. E aí você vê que a América, ela quer que o Nove Dedo entre e um sistema quer que o Nove Dedo entre. Só que o Brasil faz parte do BRICS. Antes da Rússia invadir a Ucrânia, o presidente esteve com o presidente Vladimir Putin. Você vê que ele trouxe o agrotóxico para o Brasil e manteve todo o sistema de lavouras e plantio no Brasil. E você vê aí uma ligação muito forte também com o Brasil e o Dragão Vermelho em ligações tecnológicas, importações e exportações. E a gente vê que o Brasil, olha a importância do Brasil. Isso quem me falou foi um economista, um rapaz que trabalha com economia. Ele falou que o Brasil, o Dragão Vermelho está trazendo mais dinheiro para o Brasil do que o Brasil comprando Dragão Vermelho. De tanto que o Brasil está enviando para o Dragão Vermelho. E eu não sei até que ponto o Nove Dedo continuaria essa política. Você está entendendo? E aí essa política, essa contramão, pastor Carlos, que os Estados Unidos quer o Nine, né? E automaticamente já não é justamente porque o Brasil está muito sendo auxiliado por Rússia e por Dragão Vermelho? Então, aí que vem. A gente teve a visita do chefe do exército americano no Brasil, pedindo ao exército para não se meter. Então, o que acontece? Qual é a preocupação que nós podemos ver disso tudo? É a América e a mídia mundial divulgaram uma pseudo vitória do Nove Dedo, e a Rússia e o Dragão Vermelho querer apoiar o atual presidente. Existe uma possibilidade. Então, a gente vê que o Brasil está sendo a galinha dos ovos de ouro do mundo. O mundo está de olho aqui nessa nação. E é muito importante o rumo que isso vai tomar. Apesar que a gente vê aí que um cenário mundial está se armando. E o Brasil fazendo parte do BRICS, e isso quando você olha economicamente, pastor, o Brasil não foi tão afetado, nem a Rússia e nem o Dragão, em tudo que está acontecendo no mundo. Sim. Nem a Índia. Né? A Índia fez um cara se tornar o terceiro cara mais rico do mundo. Sim. Nenhum dos países do BRICS, né? A África do Sul também continua muito bem economicamente. Então você vê que existe algo sendo uma plataforma dizendo, ó, todos eles estão destruídos, nós somos os melhores e nós vamos tomar conta do poder agora. Sim. E eu vejo, pastor, isso foi algo que veio na minha mente agora, esses dias, que não é só de Taiwan que o Dragão precisa para se tornar uma potência mundial. O Dragão precisa do Brasil. Sim. Por quê? Porque sem o Brasil não existe grafeno, não existe nióbio, sim, não existe os insumos de alimento que abastece o Dragão Vermelho. Então são duas chaves para o Dragão se tornar essa potência mundial. Brasil e Taiwan. Taiwan por causa do remanufaturado dos chips, e o Brasil é por causa de todo o sistema de abastecimento para a indústria da quarta revolução industrial e para a questão de alimentar o mundo e principalmente o Dragão Vermelho. Então você vê que os dois lados estão trabalhando aí juntos nesse momento, e a gente vê que existe uma base muito forte para uma nova governança mundial, segundo eles, mais justa. Mas a gente vê que tanto a Rússia como o Dragão vão trazer uma nova ordem totalmente totalitarista, que será o asfalto aí para uma governança mundial e um líder global surgir para tomar o poder do mundo. Verdadeiramente, a gente está vendo o apocalipse diante dos nossos olhos. A Bíblia está se cumprindo.
E o mais tenso de tudo isso, como nós falávamos há minutos atrás, tudo acontecendo isso no mês de setembro, né? O encontro acontecendo, a posse do rei Charles III, a morte da rainha, dia 25 de setembro começa, né, a virada do ano judaico, dia 24, né, dentro do calendário dos cabalistas, né, é uma data muito especial que vai acontecer algo estrondoso, semelhante ao 11 de setembro de 2001, né? Então a gente vê que esse setembro tem muita coisa, e aí no apagar das velas do setembro, no apagar das luzes, já é a eleição aqui no Brasil, pastor Carlos. É altamente assombroso, né? Só para a gente concluir, pastor, só para os irmãos entenderem, né? Tá havendo, houve aí, eu só vou divulgar isso aqui que é muito importante. Houve um ataque ontem do lado, esse país aqui, ó, é do lado da Rússia. É do lado, pastor Claudinei. Eu vou mostrar aqui no mapa. Então, ontem, ó, choque entre... Tá abrindo aí, né? Espera aí. Deixa eu colocar de novo para ver se vai abrir. Tá mostrando para o senhor a imagem ou não? Ainda não chegou, não. Tá preenchendo aqui. Aqui, ó. Olha só. Agora chegou. Ó, choques entre Azerbaijão e Armênia matam 100 soldados. Agora, olha onde fica aqui, ó. Você tá vendo Azerbaijão e Armênia aqui, ó. E olha aqui, ó. O Azerbaijão faz fronteira com a Rússia lá em cima. E o Azerbaijão matou 100 soldados. Eu tenho imagens aqui, o vídeo. Olha só esse vídeo aqui. Isso foi ontem. Meu Deus do céu. Que bombardeio, E o engraçado é isso daqui, que é do lado da Rússia, ó. E parece que ali vai permanecer, pastor Claudinei, por muitos dias ainda, por causa que houve ali um conflito interno muito grande entre os dois países, a Armênia e o Azerbaijão. E aí você vê, lá do outro lado, você tem a Rússia atacando a Ucrânia, está aí um bombardeio terrível. A OTAN está mandando armamentos pesados para os aliados. Alguns estão dizendo que possivelmente a Rússia vai atacar a Polônia. Então a gente vê um cenário assim, que qualquer coisa dessas elas levam o mundo a colapso. Infelizmente, é o que a gente tem dito quase que diariamente, né? O povo não quer acreditar no que está claro. As dores estão se multiplicando, a cadeia de insumos, de alimentos está sendo destruída, sistema econômico destruído, sistema governamental mundial, eles estão caminhando para o lado do satanismo, do ocultismo, da magia, e a gente vê os homens clamando, então, por um tal homem que possa governar o mundo e trazer a paz, que será o único. Irmão, Jesus está às portas. Não há dúvida nenhuma que nós somos a geração do arrebatamento. Amém, pastor? Amém, pastor Carlos. Pode falar. Eu tenho que sair aqui. Certo. Nós estamos aqui no Vale do Jequitinhonha, até peço oração. Hoje nós fizemos várias visitas. A gente orou por uma jovem que estava pensando em suicídio, né? E ela manifestou ali, foi liberta. E vamos tratar ela. Eu estou indo dar uma palestra agora de depressão numa escola. E eu peço oração dos irmãos, eu vou ficar aqui até segunda-feira. É um lugar assim que precisa muito mesmo de Cristo. E eu creio que Deus nos trouxe para cá com um propósito. Amém? Amém. Obrigado, pastor Carlos, pela participação. E na próxima semana voltaremos aí com mais informações e que Deus os use aí nessa região em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vou sair aqui, o senhor conclui aí. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Você que está conosco nessa oportunidade, deixa eu te dizer algo muito importante. Mais uma vez, obrigado, pastor Carlos. Não saia daqui que eu tenho um aviso para passar para você a respeito do que vai acontecer amanhã, é isso mesmo, amanhã, aqui por esse canal, no horário das 8 horas da noite. Amanhã,
teremos uma live às 8 horas da noite, e eu estarei trazendo para você uma live. Nós vamos fazer um seminário de 3 lives, mas amanhã será a primeira live, que eu estarei tratando do assunto de como interpretar sonhos. É isso mesmo, muitas pessoas têm mandado mensagem nas lives de pergunta e resposta: pastor, eu sonhei com isso, como interpretar assim? Eu sonhei com aquilo. Estaremos na primeira live de 3, trazendo, tá, um estudo de como você interpretar sonhos. O que é você sonhar que você chegou atrasado em um lugar? O que seria isso? O que é você chegar, por exemplo, e ter um sonho que você está caindo e nunca chega no fim do lugar que você está caindo? O que é você ter um sonho com alguém da família morrendo, sonho com um animal te perseguindo? Então, nós vamos estar aqui amanhã, às 8 horas da noite, nesta live, falando sobre a interpretação de sonhos, e eu sei que vai ser bênção de Deus na vida de todos vocês. Você que ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações para você ser notificado amanhã, quando nós estivermos ao vivo, tá bom? Então, inscreva, que nós vamos estar trazendo esse ensinamento muito importante. Quem aqui não sonha, né? Quem aqui deita, dorme e não sonha? E dentre esses sonhos que nós tivemos, todos nós, você pode ter certeza do que eu vou te dizer. Muitos deles foram revelações de Deus, aviso de Deus para as nossas vidas. Olha, pessoas dizendo aí na camiseta, ó, tá aqui, ó. Deixa eu tirar de lado para você ver. É seu direito não acreditar, mas é meu dever te avisar. E aí nas costas está escrito: Jesus está voltando. É isso. Eu vou estar em breve anunciando aqui para vocês a loja virtual, né? Que temos todas essas camisetas e também os dizeres, né, as frases que nós mais usamos, né, aqui nesse canal. Os pastores parceiros nossos também têm as suas frases de efeito, e todas essas frases foram colocadas, imprimidas em camisetas, e você automaticamente poderá adquirir para ajudar no projeto de evangelismo, no projeto de missões, inclusive que nesse mês de outubro nós estaremos realizando lá nos Ribeirinhos do Amapá. Hoje eu mandei uma parte do valor do conserto do barco do pastor Manuelzinho, lá do motor. O pastor Giovanni também mandou, nós mandamos parte do valor, e estamos aí esperando mais pessoas nos ajudar para que a gente possa, até a conclusão, digamos aí, até o dia 20, concluir o pagamento e o nome do Senhor ser glorificado. Então, você que ainda não ajudou, nos ajude. Muitas pessoas ajudaram, enviaram as suas contribuições, e nós já repassamos para o pastor Manuel, que está lá, o pastor Manuelzinho. O barco já está, o motor já está sendo retificado lá em Belém do Pará, e eu acredito que nas próximas horas, né, nos próximos dias, ele já vai estar com o barco, e a gente precisa acertar e pagar as despesas, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção dispensada aqui dentro dessa programação. Que Deus te abençoe, que o Senhor te cubra de bênçãos, e nós estaremos aí. A Araceli é do Amapá. Nós vamos descer aí no aeroporto do Macapá e vamos estar indo aí para os interiores aí dos ribeirinhos, ajudar esse povo aí novamente. Novamente não, pela primeira vez aí no Amapá. Nós estivemos em agosto na região do Pará, né, na Amazônia, ligada ao Pará. Vocês têm interesse pela camiseta? Eu vou estar anunciando aqui nas próximas lives o endereço do site para você entrar lá. Tá bom? Tem essa camiseta com esse dizer e tantos outros dizeres. Camiseta do Vamos Pra Cima, né? Estamos juntos aí na mesma fé. Todos os dizeres que nós temos aqui no nosso canal e em outros canais também. Você pode ter essa camiseta, tá? Você adquire lá e vai ser entregue para você aí na sua casa. Vamos encerrar, gente? Lembrando, então, que amanhã nós estamos juntos nesta live de interpretação de sonhos, tá bom? Vamos estar juntos, essa live que você não pode perder. Pastor, mas não tem como, não perca essa live, para depois você não dizer que nós não avisamos e não orientamos a respeito dos sonhos. Nós vamos estar passando aí, uma live só não vai dar para mim estar falando sobre todas as linhagens de sonhos. Então eu vou fazer 3 lives explicando sobre as linhagens de sonho, e eu tenho certeza que vai ser bênção da parte de Deus, tá bom? Abra sua mão, abra sua mão. Que o eterno Deus de Abraão, Isaque e Israel te abençoe e te guarde. Que ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém
e graças a Deus. Deus abençoe a todos, obrigado pela sua atenção. Peço mais uma vez, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like, compartilha essa live lá no Facebook, nas plataformas das redes sociais e com certeza o Senhor estará honrando a todos vocês e até amanhã. Lembrando que meia-noite minha esposa vai estar no nosso canal secundário, que é o canal Vamos Pra Cima, tá? O canal MME Vamos Pra Cima. Digita aí, agora que está terminando a live, MME Vamos Pra Cima, se inscreva, ativa o sininho das notificações, porque meia-noite a minha esposa vai estar com todos vocês e vai ser bênção de Deus esse clamor do horário da meia-noite no canal MME Vamos Pra Cima, tá bom? Deus te abençoe, beijo na sua alma e até amanhã, em o nome do Senhor Jesus. Não esqueça de se inscrever aqui nesse canal e se tornar membro também, em nome de Jesus. Um abraço.